As 48 Leis do Poder é um livro que foi escrito pelo Robert Greene e não necessariamente você precisa seguir esse livro como uma filosofia de vida. O nosso objetivo principal nessa série é estudar as múltiplas facetas do poder, para que o aprendizado da mecânica e articulação do poder nos sejam revelados através das percepções de situações. E também, é claro, tirar proveito da literatura, aproveitar o que é moral e descartar o que é imoral, mesmo que as leis sejam moralmente neutras. Eu sou Thiago Krasevski e a primeira lei do poder nos diz: não ofusque o brilho do seu mestre. Toda pessoa que tá acima de ti em uma hierarquia social, ela quer se sentir confortavelmente superior a tu. E infelizmente algumas das pessoas que ocupam algum cargo com mais poder, elas não são as pessoas realmente fortes. Tipo, sabe aquele chefe que é submisso a um outro chefe? Nas hierarquias sociais existe sempre um chefe que ele tá no topo e vários outros abaixo dele. Esse chefe que ele tá no topo, velho, provavelmente ele é tipo o Aquiles, um mano com muita coragem. Só que a maioria dos subchefes que estão abaixo dele são caras meio termo. Pelo menos essa foi a percepção que eu tive. Pra quem não sabe, eu vim do chão de fábrica, tá? Quanto menos poder um chefe que era subordinado a outro chefe tinha, mais medroso ele era. E é justamente esses chefes medrosos que eles querem se sentir superior a quem tá abaixo deles. Porque pensa só, o alfa, o Aquiles, o que tá no topo da hierarquia mesmo, o dono da empresa, ele quer mais é que os funcionários dele vendam muito, inovem, progridam, porque a empresa vai junto e ele acaba lucrando no final das contas. Só que os subchefes, os que estão abaixo do Aquiles ali, quando eles veem um cara que tá vendendo muito e se destacando, o que eles pensam? Putz, isso é uma ameaça ao meu poder. E aí, a partir do momento que o teu chefe se sentiu ameaçado por ti, já era, demissão. Antes de continuar, eu só queria pedir pra te se inscrever aqui no canal. E sempre é bom lembrar que eu escrevi um e-book chamado Manual de Estratégias do Poder, link na descrição. Analogamente, nós temos professores em sala de aula, ressalvando não são todos, mas alguns professores que têm opiniões absolutas, que querem se sentir maior que os seus alunos. Aliás, uma professora minha uma vez conseguiu um feito magnânimo, velho. Uma professora de física conseguiu errar o nome do Einstein e do Newton e de um outro físico famoso que eu não me recordo o nome agora. E tipo, ela não errou a pronúncia, porque tá tudo bem até tu não pronunciar perfeitamente. Tu falar Einstein é algo normal aqui no Brasil, em vez de Albert Einstein, que seria o mais próximo possível da pronúncia correta. Agora, olha o que ela fez. Ela escreveu errado o nome e o sobrenome do mano. E quando eu corrigi ela, adivinha o que aconteceu? Sim, eu tomei advertência. Por estar sendo, abre aspas, chato. Me dá tanto orgulho dos professores que eu tive na minha jornada da escola. Gostaria até de parabenizar essa professora. Como vocês podem ver na minha expressão facial, eu amo muito ela. Mas é óbvio que eu ia ser chato, velho. Tá achando o quê? Que eu ia pra escola pra pegar informação errada das pessoas? Acho que nessa época eu tive um grande desgosto de estudar. Mas enfim, isso de ofuscar o brilho do mestre é aplicável em todas as áreas, tá? Nós percebemos que é algo natural e inerente à condição humana. Nós formamos hierarquias sociais. É algo natural, acontece com extrema espontaneidade. E onde tem uma hierarquia social, tem status. E onde tem status, tem pessoas querendo manter esse status e poder. E a dica que fica aqui pra ti é o seguinte: mantenha as pessoas que estão acima de ti confortavelmente superiores a tu. Se por acaso algum boçal conseguir errar o nome do Einstein em uma aula sobre o Einstein, tu deixa pra lá. Isso pode ter soado meio sarcástico, mas eu não quis dar essa conotação, saiu sem querer, tá? Realmente, de fato, não vale a pena brigar quando tu vê alguém errando e tu sabe que tu vai perder na disputa de poder. Acho que aqui a gente até consegue separar as pessoas em duas divisões diferentes, tá? As que corrigem os professores, dão o máximo de si pra vender, pra inovar, se esforçam em 110%, dando tudo de si pra mudar de vida. Esse é o primeiro tipo de pessoa. E o segundo tipo de pessoa é os que fazem isso
pra agradar quem tá acima deles. E existe uma diferença notória entre tu corrigir alguém porque tu tá incomodado com aquele erro e corrigir alguém porque tu quer ser meio puxa-saco e impressionar a pessoa. Eu nem vou conversar sobre o incômodo, tá? Porque pra mim é algo fundamental como ser humano. Se tu não tiver incomodado, tu não tá produzindo e nem exigindo o máximo de si. E também tem o viés de que o incômodo, ele é muito mais fácil de mascarar. O argumento aqui é direcionado para as pessoas que dão o máximo de si, tentam desempenhar tudo com o máximo talento só pra que os superiores comecem a admirar. Presta atenção nisso, muitas vezes o teu esforço ele vai gerar um efeito negativo. Proporcionalmente o tanto de talentos que tu apresentar para os teus superiores em forma de, por favor, gostem de mim. O que vai acontecer é o seguinte, eles vão se sentir intimidados ou talvez até com medo de ter alguém tão esforçado e talentoso assim na equipe. Ah, Thiago, mas como assim? É muito simples, quem tá acima na hierarquia social muitas vezes tem medo de ser substituído por alguém que veio de baixo, alguém que tem mais potencial que a pessoa em si que já tá no comando. Mas Thiago, eu sou uma pessoa que tem muito potencial, como é que eu faço pra não cair num ostracismo corporativo? É muito simples, faça com que os seus mestres pareçam mais brilhantes do que tu. Um mestre, um chefe, alguém que tá superior em uma hierarquia social, essa pessoa é no final das contas o quê? Um ser humano. E seres humanos têm o quê? Inseguranças. Se tu ficar expondo o teu talento pra todo mundo que tá à volta, o teu talento que vem com naturalidade pra ti, que as pessoas vão olhar e vão pensar, putz, queria ser igual a ele e ter essa facilidade dele, esse sentimento que as pessoas vão sentir vai ser muito negativo. E isso claramente é uma insegurança que as pessoas têm, tá? Na verdade seria até extremamente tolo tu apresentar os teus talentos e não esperar que as pessoas reajam negativamente. Claro que parando pra pensar também, a gente não pode ficar prestando atenção nos sentimentos de todo mundo. Só que prestar atenção nas pessoas que estão acima na hierarquia social é uma estratégia básica de sobrevivência. É uma lei da selva. Em raros casos, fazendo o oposto disso, tu vai ter algum benefício. Raros. E como eu já comentei aqui, é estúpido fazer da exceção uma regra. Então, quando se trata de poder, brilhar mais do que o teu mestre pode ser o teu pior e último erro da carreira. Pelo menos dentro de uma determinada corporação, no caso. Existe um egoísmo hegemônico individual das pessoas que algum dia alcançaram um status superior, que foram vistos como reis e rainhas. Eu não sei se isso é por vaidade ou não, mas eles querem se manter com esse mesmo status pra sempre. O que até é compreensível, porque se algum dia tu teve um alto prestígio, tu não vai querer voltar a ter pouco prestígio. Então eles querem sempre se manter superiores em posição, estratégias, inteligência e etc. E aqui entra a nossa falha de percepção. Nós às vezes achamos que se a gente ressaltar os nossos talentos, a gente vai conseguir conquistar as pessoas. Mas não. Normalmente esses soberanos, eles podem até inicialmente fingir apreço por a gente, tá? Até por um efeito de não sair humilhando as pessoas por aí assim gratuitamente. Mas certamente, se um dia tu cometer um pequeno erro, uma pequena falha que seja, velho, eles vão te substituir por alguém que tem menos potencial que tu. Porque alguém com menos potencial é alguém equivalentemente menos ameaçador ao poder deles. E aqui entram duas regras pra nós, tá? A primeira é que às vezes pode ser que tu nasceu de berço com uma natureza de cunho magnífico, sabe? Que tu nem se esforça por nada e naturalmente tu já brilha mais que os outros. E a lição nesse caso é bem simples, velho. Se tu é naturalmente charmoso, tu vai ter que evitar a todo custo a tua vaidade. Tu tem que aprender o mais rápido possível a apagar ou mascarar as tuas qualidades positivas quando estiver perto dos teus superiores. Só um adendo aqui, recentemente eu me apaixonei pela Ilíada de Homero, onde conta a história do Aquiles, e eu não consigo imaginar o Aquiles escondendo a coragem dele mesmo na frente do rei. Então quando eu passo essas lições, mesmo que eu veja que do sentido estratégico elas são boas, me parecem covardes, tá? Mas eu tenho consciência de que do ponto de vista estratégico, assim, num sentido bem militar mesmo, é uma boa estratégia. Bom, e a nossa segunda regra aqui é que tu não pode pensar que é livre só porque o teu mestre gosta de ti. Existem inúmeras pessoas que depois que pensaram que o chefe delas estava garantido, foram à ruína. Pessoas que simplesmente no meio do caminho esqueceram da regra de não brilhar mais que o mestre. Agora, é interessante
interessante saber de uma coisa, tá? O oposto de brilhar mais que o mestre, que seria a bajulação e se humilhar e dizer que o chefe é o superior, é bem mais eficaz para que ele goste de ti do que tu brilhar mais que ele. Embora é claro que se tu fizer isso de forma imbecil, as pessoas vão ter nojo de ti. Também é legal lembrar que no final das contas um mestre é só um humano, e todo humano por natureza é vaidoso. Então aqui fica uma dica bem simples: sempre que possível que tu estiver conversando com teu mestre, mentor, pessoa acima na hierarquia, tu pergunte coisas que eles saibam a respeito. Olha, eu sou capaz de dizer que não existe nada que mexa mais com a vaidade de um mestre do que tu perguntar algo pra ele que ele saiba explicar e expõe o conhecimento dele ali, sabe? Isso mexe até com a minha vaidade. Quando a gente entra em um assunto que eu domino, velho, eu começo a palestrar. No fundo, quase todo mundo é louco pra falar de si mesmo, das suas teorias, do que fez no seu dia, das suas próprias ideias e etc. Se tu souber lidar com isso, cara, se tu estimular as pessoas a falar sobre esses assuntos certos, tu já ganhou qualquer um. E claro, não seja estúpido, nunca exclua a tua essência, tá? Isso não seria algo bacana, excluir a própria essência, até porque todo mundo tem uma individualidade, isso é inevitável. Então quando o lance é diminuir as características positivas, não anule as tuas características positivas. Não pode parecer o seguinte, que o teu mestre é glorioso, é incrível e tu é o lixo do lixo. Não, velho, aí estaria errado, tá? Se o teu mestre é incrível e glorioso, tu é o cara que é legal. É o cara que é legal e ponto. Acho também que nunca foi sábio parecer um incompetente perto de um gênio, sabe? Então, se tu aprender a lidar com a tua própria vaidade, e isso não é tão difícil assim, pelo menos na teoria, tu vai ir mais longe do que muitos no campo corporativo. E um último aviso: se tu ficar se preocupando com todos que estão abaixo de ti, tentando não irritar ninguém, tu tá num péssimo caminho, tá? Seja cruelmente seletivo com quem e com o que tu vai se importar. Gostou desse vídeo, brother? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu like nesse vídeo e, como de costume, deixa nos comentários: Thiago conta comigo. Fui!